Vou chamar de volta para participar da nossa programação o doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais Eduardo Saldanha. Professor, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, pelo nosso horário aqui, horário de Brasília, o Brasil vai presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Há alguma coisa de efetivo que essa reunião possa fazer para além de condenações protocolares? Na verdade, se existe algo em que o Conselho de Segurança da ONU tem se tornado muito eficiente hoje, são resoluções previsíveis. Previsíveis porque o Conselho de Segurança tem se especializado em obviedades, né? Obviedades como, por exemplo, provavelmente será a resolução sem nenhuma tomada de decisão e sem nenhuma efetividade da forma que todos esperam. Não que seja este o papel do Conselho de Segurança, ou seja, provavelmente o que teremos da Organização das Nações Unidas será a mensagem clara de condenação de atos terroristas, provavelmente sem condenar o Hamas, ou seja, enquadrar o Hamas como grupo terrorista, que essa seria uma ação de caráter mais efetivo. Uma resolução do Conselho da ONU enquadrando o Hamas como um grupo terrorista, o que provavelmente não haverá. O que provavelmente acontecerá é uma obviedade, um pedido de negociações de paz, um pedido de criação de corredores humanitários e uma condenação de quaisquer ataques terroristas. Poxa vida, nós estamos frente à barbárie. Esta condenação é absolutamente óbvia e provavelmente será o resultado dessas reuniões, desses encontros do Conselho de Segurança. Agora, Eduardo, a gente está de olho em todas as movimentações que já estão acontecendo de outros atores que possam entrar mais efetivamente nessa guerra. A gente tem alertado sobre algumas trocas de agressões que têm acontecido entre o Hezbollah no Líbano com Israel, bombardeios lançados. Me parece que ou na quarta-feira ou na terça, não lembro exatamente o dia, houve disparos aí de 15 mísseis do sul do Líbano para Israel. 4 chegaram a ser interceptados por aquele sistema, o domo de ferro, né, de Israel. Claro que houve também uma contraofensiva israelense, também houve troca de agressões com a Síria, fortemente apoiada, assim como o Hezbollah, claro, pelo Irã. Ontem nós trouxemos a informação que nos chegou através de uma TV estatal síria, que 2 aeroportos importantes, um deles na capital Damasco, da Síria, haviam sido atingidos por mísseis israelenses. Caso haja efetivamente, o que tudo indica que haverá essa incursão de Israel em terras lá da faixa de Gaza, a gente pode esperar que haja algum tipo de reação mais contundente desses grupos terroristas, desses grupos que estão apoiando o Hamas ou não? Lívia, é muito boa essa questão. Por quê? Vamos voltar ao real estado das coisas. A proporcionalidade do conflito. Nós estamos falando de um conflito onde um agente é um agente estatal, Israel. E nós estamos falando de um conflito onde outros agentes são agentes terroristas. Ou seja, eu tenho Israel que se pauta por regras internacionais, está subordinada à Convenção de Genebra. Enquanto grupos terroristas matam bebês, queimam pessoas, utilizam civis como escudos humanos. Por que eu estou falando em proporcionalidade? Nós temos ataques a Israel vindo do Líbano, da Síria, de Gaza. Nós temos Israel com um domo de ferro, que é um dos mecanismos de defesa aérea mais modernos que podem existir. E mesmo assim, Israel, com seus ataques precisos, mesmo os terroristas do Hamas utilizando civis como escudos humanos, é um número trágico, um número de quase 3 mil pessoas mortas. Mas entendam a precisão de Israel.
Israel, por ser Estado, ela avisa quando vai atacar. Estamos em estado de guerra, mas mesmo assim Israel pede a evacuação da região norte de Gaza. Vamos pensar na precisão, onde nós temos quase o mesmo número de mortos em Israel com todo o seu sistema de defesa. Com o baixo poderio de fogo que nós temos no Hamas. Enquanto isso, dentro de Gaza, com todos os bombardeios, vocês estão diariamente noticiando tudo isso, e a cada segundo eu escuto um estampido, uma bomba explodindo em Gaza. E até agora nós temos quase o mesmo número de mortos. Uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, entre Israel e Gaza, o número de mortos é quase o mesmo. Portanto, é preciso voltar ao real estado das coisas. Por óbvio, nós temos um grupo terrorista com menor potencial de dano, mas com uma ideologia por trás, que busca, frente aos seus grupos aliados, como Hezbollah, como a própria Síria, como o Irã, como algumas entidades dentro do Líbano, eles podem sim reagir. Mas a proporcionalidade é algo absurdo. Esse é o jogo onde um Estado respeita regras e grupos terroristas não pautam suas condutas em nada. São 2.717 mortos, de acordo com o último levantamento, 1.300 em Israel, 1.417 em Gaza. Aliás, nós estamos agora, para quem nos acompanha em imagens, evidentemente, com 2 imagens ao vivo e direto de Gaza. Jovem Pan transporta você para o campo de guerra. 12 minutinhos para 7 horas da manhã aqui, 12 minutinhos para 1 da tarde lá. Nós estamos com a tela dividida, com 2 imagens ao vivo de Gaza, numa delas a fronteira sul com Israel, em Gaza, no que parece ser uma espécie de exercício militar. Há um tanque ali, nós já mostramos essa imagem algumas vezes, ele eventualmente dispara algumas bombas, há soldados que eventualmente passam em volta deste tanque, alguns automóveis numa estrada de terra que há por ali, é um grande descampado. Na outra imagem, um dia belíssimo nessa região do mundo. Uma pena que daqui a pouquinho esse céu azul, lindíssimo, nenhuma nuvem para contar a história. É provável, todos os dias anteriores foram assim, desde o último sábado, é provável que daqui a pouquinho esse azul claro, belíssimo, dê lugar àquele cinza das explosões, ao chumbo das explosões, da fumaça originária das explosões. Agora, felizmente, nada. Lembrando que nós estamos vivendo esse período de alerta de Israel, uma espécie de trégua, entre aspas, para que as pessoas se desloquem do norte para o sul de Gaza antes daquilo que deve ser a intensificação dos ataques israelenses contra a região norte de Gaza, onde vivem 1.100.000 pessoas que têm de sair de lá de um jeito ou de outro.